Graça e paz, irmãos. Eu estava meditando na palavra de Deus, no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o 30. E creio que essa palavra me falou muito forte ao coração, porque uma das preocupações que nós pastores temos com a igreja diz respeito aos relacionamentos pessoais, aos relacionamentos sociais, os relacionamentos familiares, a maneira como nós nos relacionamos até mesmo dentro da igreja. Uma das coisas que nos chama muito a atenção é aquilo que diz respeito às famílias. Nós temos visto hoje muitas famílias sendo atacadas, muitos casais pensando em separação, pensando em divórcio, e isso aflige o nosso coração como pastores preocupados com o bem-estar das pessoas, mas acima disso, preocupados com a vida de santificação, uma vida de santidade bíblica que agrade a Deus. Quando nós nos deparamos com esse tipo de problema na igreja, famílias sendo afligidas, casais pensando em divórcio, nós nos preocupamos demais e surge a preocupação, surge a atenção especial para as famílias, e nós às vezes somos tentados a desenvolver um ministério que seja específico para a família. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que às vezes isso é perigoso, porque quando nós procuramos desenvolver um ministério que seja específico para a família, nós corremos o risco de sermos tentados pela psicologia e abandonar a teologia bíblica. Eu tenho dito que a psicologia é uma boa ferramenta para se identificar o problema, mas ela é quase que insuficiente para se tratar o problema da natureza humana. Boa parte dos problemas que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado e que eu tenho escutado outros colegas de ministério compartilhar conosco, diz respeito à falta de conversão. A conversão é algo que foge do âmbito da psicologia. Na verdade, a conversão é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O que eu tenho observado, portanto, naquilo que diz respeito aos problemas familiares envolvidos na nossa sociedade, é que muitas pessoas têm procurado a igreja como se a igreja fosse apenas um refúgio psicológico para tratar os seus problemas de convivência familiar. É como se a igreja fosse um ambiente que tratasse das questões familiares tão somente. E isso não é verdade. Um psicólogo pode tratar de um problema familiar, pode tratar de um problema existencial, mas ele não pode tratar do maior problema do ser humano, que é o problema da alma, da separação com Deus. O apóstolo Paulo, ele traz um texto muito forte que diz respeito a isso, em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o 32, quando diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele mostra a diferença que existe entre alguém convertido e alguém não convertido. Muitos problemas que ocorrem nos casamentos, nas relações familiares, ocorrem exatamente por isso. Ou porque as pessoas ainda não converteram de fato e estão na igreja pensando que são crentes e seguidores de Cristo, quando na verdade nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Ou então, porque pessoas se encontraram com Cristo, foram de fato salvas, mas não desenvolveram a vida cristã. Não alimentaram a espiritualidade e a devocionalidade de uma vida cristã tão necessárias. O apóstolo Paulo disse que as marcas de alguém que não é convertido é que ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, ele anda segundo sua própria cabeça e ela é uma pessoa preocupada com sua própria vaidade. Isso acontece no versículo 18 porque o seu entendimento é obscurecido, essa pessoa não tem um entendimento espiritual da realidade da vida, exatamente ainda no versículo 18, porque essa pessoa está alheia à vida de Deus, ou seja, ela está separada da vida com Deus, ela ainda não teve um encontro com o Senhor Deus. Ainda no versículo 18, exatamente porque essa pessoa ela vive uma vida ignorante. A ignorância aqui tem o sentido de falta de conhecimento. Essa pessoa ainda não teve um conhecimento suficiente e necessário do Senhor Deus. E isso ocorre exatamente, ainda no versículo 18, porque o seu coração é duro. Porque essa pessoa tem dureza de coração. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz que aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo e que nasceram de novo, e que foram transformados e que foram feitos novas criaturas e que tiveram seus olhos abertos e que receberam discernimento espiritual, essas pessoas no passado foram assim, mas hoje não são mais. Essas pessoas no passado foram insensíveis, hoje não pode-se mais ser insensível. Aquele que teve um encontro com Jesus Cristo precisa ter sensibilidade. Ele precisa ser sensível às suas fraquezas, às suas necessidades, mas também precisa ser sensível à dor do outro, ele precisa ser sensível à fraqueza do outro, ele precisa ser sensível à necessidade do outro. No passado, aqueles que não foram encontrados por Jesus Cristo, eles estavam entregues à dissolução. A palavra dissolução aqui é um termo muito utilizado na cozinha. É quando você coloca o açúcar no café e aquele açúcar se dissolve. Então, as pessoas que não encontraram com Jesus Cristo, elas se dissolvem com muita facilidade, ou seja, elas recebem um ensino hoje, elas encontram uma verdade hoje, mas amanhã elas esquecem essa verdade. Elas não têm mais firmeza nessa verdade, porque essa verdade se dissolveu. E então, por causa disso, porque essa verdade se dissolveu, essas pessoas vivem com avidez, ou seja, um desejo forte e desenfreado, para cometerem toda sorte, todo tipo de impureza. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: olha, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Se vocês dizem que encontraram Jesus Cristo e estão vivendo assim, então vocês na verdade nunca encontraram Cristo. Vocês estão na igreja se enganando.
O que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20 é: vocês aprenderam de Cristo que não devem fazer essas coisas, que não devem viver dessa forma. De que forma? Da forma que é exposta nos versículos 17 até o 19. Por isso ele diz no versículo 21, se é que de fato tendes visto a Cristo, e se é que de fato vocês foram instruídos por Cristo. E essa instrução de Cristo, ele ainda diz no final do versículo 21, segundo a verdade em Jesus, ou seja, segundo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. No versículo 22 ele diz no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à vida que vocês tinham no passado, quanto a essas práticas antigas, você deve se despojar do velho homem, ou seja, aquele que nasceu de novo. Aquele que é nova criatura, aquele que está em Cristo Jesus, não deve andar da maneira descrita dos versículos 17 ao 19. Porque essas coisas, a Sagrada Escritura nos diz, elas fazem com que a nossa vida seja corrompida e seja levada de uma maneira distorcida pelo engano. Por isso ele diz no versículo 23 que nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Nós devemos buscar essa renovação espiritual diariamente, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus. É quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, buscando fazer todas as coisas que agradam a Deus. Por isso ele diz no versículo 24 que nós devemos nos revestir do novo homem, que foi criado segundo a vontade de Deus. Essa criação de Deus na nossa vida, essa nova criação, ela faz com que nós andemos em justiça, que nós possamos fazer todas as coisas de forma justa, de forma reta, porque essas coisas procedem da verdade. Isso está no versículo 24. Então ele diz que a consequência natural disso, apresentada a partir do versículo 25, é que nós devemos deixar a mentira. Então o marido não minta para a esposa não minta para o seu esposo, o pai não minta para o filho, os filhos não mintam para os pais, porém cada um fale a verdade um com o outro. Porque nós somos membros do mesmo corpo, nós somos membros de Cristo. Então veja que o padrão da vida espiritual estabelecida pelo apóstolo Paulo é diferente daquele padrão estabelecido pelo mundo. Portanto, ele diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, é possível que ocorra uma certa situação ou que nós estejamos vivendo debaixo de uma certa circunstância que nos deixe irados. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, você pode até se irar, você pode até ficar nervoso, chateado, com raiva de uma situação, mas não tome decisões com base nessa raiva. Não fale com base nessa raiva. Você pode até se irar, mas não use essa ira como uma desculpa ou uma justificativa para o seu pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não vá dormir com raiva da sua esposa. Você, esposa, não permita que o seu esposo vá dormir você sentindo raiva dele. Chame-o para conversar, para esclarecer as coisas, para orar junto. Libere o perdão, peça a Deus que lhe ajude a perdoar. Não dê lugar ao diabo. Quando nós não perdoamos, quando nós não buscamos em Deus uma predisposição para perdoar, nós estamos convidando o diabo para morar no nosso lar. Não faça isso. Por isso ele diz no versículo 28, falando sobre a mudança de atitude, a transformação da nossa vida, ele afirma que aquele que furtava não furte mais. Ao invés disso, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Agora, o detalhe importante aqui, além da dignidade que é trazida pelo trabalho, quando nós passamos a comer aquilo que é fruto do nosso esforço, fruto da nossa dedicação, do nosso labor, da nossa labuta, o texto diz que nós devemos fazer isso não apenas pensando em nós mesmos, mas ainda, no final do versículo 28, para que nós possamos socorrer, ajudar, auxiliar aquele que está passando necessidade. Então nós não devemos trabalhar
pensando apenas em nós mesmos, mas também no próximo. No versículo 29, caminhando para o final dessa mensagem, o apóstolo Paulo diz: olha, não permita que saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra torta, nenhuma palavra brutal, nenhuma palavra que magoe, que machuque, mas sim saia da sua boca a palavra que for boa para edificação. A ideia de edificar aqui é muito utilizada pelos construtores. Traz o sentido de você falar algo que construa, algo que contribua para a formação espiritual benéfica de uma vida. Então, que saia da sua boca palavras boas que edifiquem, de acordo com a necessidade de cada um. Se você fizer isso, você estará transmitindo graça aos que ouvem. Perceba que graça significa favor imerecido. Se você fizer isso, se você viver dessa forma, você estará favorecendo as pessoas que estão à sua volta, inclusive aquelas que não merecem receber esse favor. Esse é o significado de graça. Por isso, se você fizer essas coisas, você estará alegrando a Deus. Se você fizer diferente disso, o versículo 30 esclarece que você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus que habita em você e que está selado em você até o dia da redenção, até o dia em que nós chegaremos no céu. Agora, eu lembro do versículo 21, se é que você nasceu de novo. Então, boa parte dos problemas que nós encontramos no casamento ocorrem ou porque as pessoas não nasceram de novo, não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, ou então tiveram até um encontro com Cristo, mas vivem uma vida estagnada, uma vida inerte, vivem na inércia, uma vida parada, uma vida que não busca desenvolver a santificação em Cristo, o relacionamento com Cristo Jesus. Aquele que está perto de Jesus parece com Jesus. Aquele que vive uma vida cujas práticas não lembram Jesus Cristo, é porque não está vivendo com Cristo, não está perto de Cristo. Por isso ele diz no versículo 31, longe de vós, ou seja, não passe nem perto, toda a amargura. Pessoas que vivem com o coração amargurado, pessoas que vivem com o coração angustiado, são pessoas que precisam se voltar para Jesus Cristo. A amargura e a angústia é um sinal, é um termômetro que mostra a nossa febre espiritual, que demonstra que nós estamos nos afastando de Cristo. Por isso ele diz, longe de vocês, toda amargura, toda cólera, pessoas que vivem com raiva, pessoas que vivem só falando coisas negativas, essas pessoas estão afastadas de Cristo e precisam se voltar para o Senhor Jesus Cristo por meio da oração, por meio da piedade. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe de vós toda ira, longe de vós toda gritaria. Nós não precisamos viver gritando. O apóstolo Paulo disse que essas coisas são comuns e são normais na vida daqueles que não conhecem Jesus. Você vive amargurado, você vive reclamando, você vive resmungando, você vive irado, você vive uma vida angustiada, você vive uma vida de preocupações, uma vida sufocada, uma vida que não encontra alegria, você só fala coisas negativas, você não tem bom humor, você não busca contentamento em Deus, você vive gritando, você vive blasfemando, você não agradece pelo que tem, você não reconhece o que o Senhor Deus faz. Isso aqui são marcas de pessoas que não nasceram de novo. Então, quando as pessoas enfrentam problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas conjugais, às vezes elas acham que precisam de uma palavrinha mágica, de um conselho miraculoso que vai resolver sua situação como num passe de mágica. E isso não é verdade.
Às vezes, o que essas pessoas precisam, na verdade, não é de um conselho, não é de uma orientação, não é de uma palavra de sabedoria. O que elas precisam é de conversão. O que elas precisam é de nascer de novo. E o triste, no final do versículo 31, é que tais pessoas vivem de forma maliciosa. E o que é a malícia? A malícia é você utilizar uma artimanha para tentar fazer com que a outra pessoa ceda à sua jogada política. Então, às vezes, nós utilizamos, infelizmente, de politicagem dentro do casamento. Politicagem e manipulação para que a nossa vontade seja feita. Isso é muito comum, infelizmente, nos relacionamentos. Quando muitos utilizam de politicagem, quando são maquiavélicos para tentar induzir as outras pessoas a ceder à sua vontade, para que o seu desejo e as suas convicções sejam postas em prática e a outra pessoa seja apenas um mero espectador ou apenas um mero marionete em suas mãos. Então não seja malicioso. O versículo 32 termina essa mensagem, finaliza essa mensagem dizendo que o que nós precisamos, nós que nascemos de novo, nós que somos novas criaturas em Cristo, que fomos revestidos da natureza do Senhor Jesus Cristo em nós, que temos uma nova mente, que precisamos andar com outra postura, nós devemos ser uns para com os outros benignos. Nós devemos ter atos de bondade uns para com os outros, compassivos, ou seja, ande no compasso da outra pessoa de forma paciente, perdoando-vos uns aos outros. Você não deve perdoar o outro porque o outro merece, mas você deve perdoar porque o outro precisa, mesmo que ele pense que não precisa. Ele precisa receber o perdão, e para que você viva bem, você precisa perdoar. Porque perdoar não é esquecer, perdoar não é amnésia. Perdoar é você tirar a outra pessoa das suas costas, é você andar livre. Perdoar não é fazer bem para o outro, perdoar é fazer bem para si mesmo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, por meio de Jesus Cristo, nos perdoou. Lembre-se disso. Busque um casamento saudável, busque uma relação familiar saudável, busque um relacionamento social saudável, busque um relacionamento na igreja saudável, mas esse relacionamento saudável só virá de fato se houver uma conversão genuína. Não andemos como o mundo anda, segundo a vaidade dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, na ignorância daqueles que vivem pela dureza de coração. Não. Não façamos isso. Busquemos de fato a Jesus Cristo para desenvolver a nossa vida espiritual para agradar a Deus. A minha oração nesse momento é para que o Senhor Jesus Cristo use essas palavras, para que elas, por meio da graça de Deus, faça bem para você. Que saia da nossa boca, que tenha saído da nossa boca nesse momento, uma palavra boa para a sua edificação, de acordo com a sua necessidade, para que você seja cheio, preenchido da graça de Deus nesse momento. Você que acabou de me ouvir. Que Deus abençoe a sua vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia.